Oi pessoal, dando continuidade ao vídeo 5, tá? Então vamos falar do Tom Myers. Thomas Myers, ele é um rolfista, né? E ele também era professor de anatomia, além de ser um professor que ajudava nos cursos de Rolf na Alemanha entre 1981 e 1990. Ele não foi exposto aos trabalhos desse Tito que falava, que a gente já citou aí para vocês, que falava do Muscle Sling. Ele não foi exposto a esse autor, nem ao outro autor chamado de Hopke, tá? E ele foi exposto à teoria de Dart, que vinha dos estudos de Feldenkrais, tá? Sobre a double spiral, a espiral dupla. Mas o importante é saber que essa história do Anatomy Trains, né, esse conceito, surgiu a partir de um jogo que ele fez nas aulas. Ele achava que as pessoas elas iriam aprender mais se elas conseguissem conectar os músculos um com o outro, a ação dos músculos de forma conjunta. Ele foi muito inspirado pelo Buckminster Fuller, né? A gente já falou dele sobre a tensegridade, né? E o jogo se chamava assim: What does this part connect to? O que essa parte conecta com, né? Ele falava que era muito mais memorável, era muito mais fácil para as pessoas recordarem o todo e não partes divididas. O livro Anatomy Trains, o primeiro foi editado em 1997 e hoje já temos ele em 13 línguas. Trata-se de um livro que fala de 13 myofascial maps, ou seja, 13 trilhos, né, que compõem então o nosso corpo, baseados na transmissão de força e nos princípios de biotensegridade. 3 desses trilhos vão da cabeça aos pés, tá? E um no plano transverso, que é a linha espiral, uma que envolve o core, que é a deep front line, ou a linha profunda anterior, né? E depois 4 linhas do braço e 3 linhas funcionais que estão relacionadas com movimentos funcionais. E aí aqui a gente então pode mostrar, aqui ó, superficial backline, né, da face plantar até a cabeça, superficial front line, lateral line, spiral line, deep front line, tá? Vamos ver. Depois as linhas do braço, as 4 do braço, ok? Bom, depois do Tom Myers, ele vai falar agora, aqui também, ó, pra gente ver numa dissecação, a superficial backline. Aqui, ó, tá vendo? É a superficial backline. Aqui, ó, pé, gastro, isquiotibial, e vai subindo. Aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção aqui das fotinhos. Bem legal nessas fotos que o David coloca. Bom, depois a outra parte vai falar sobre os dynaments. Dynaments são os ligamentos, chamados por Jaap van der Wal como dinamentos. Essa tradução em português fica estranha, mas em inglês é chamado de dynaments. O que o Jaap van der Wal fala? Ele fala que os ligamentos, eles não são como a gente pensa que são. Tem uma origem e uma inserção, começa aqui e termina aqui. E são mais profundos que o músculo. Não, que os ligamentos muitas vezes se confundem até mesmo com o músculo, né? Ele descobriu isso fazendo a dissecação. Então, ele fala que tudo está conectado. A ideia é que tudo está conectado, tá? E ele mostra como que um músculo e um tecido conectivo de uma articulação fazem parte de um mesmo contínuo, estão em paralelo e não em série, tá?
Aqui, se a gente for ver, o que ele quer dizer com isso? Porque isso aí, às vezes, não é todo mundo que entende. Aqui nessa figurinha aqui, tá vendo que ele mostra os ligamentos aqui, ó? Aqui seria o ligamento em série com o músculo. Na versão do Jaap van der Wal, esse ligamento, ele tá em paralelo, ele tá junto aqui com o músculo. É como se tudo isso misturasse, ligamento e músculo se misturam e não fica uma coisa separada, como aqui, tá? Então, na forma tradicional de pensar ligamento, a gente pensa o ligamento ligando um ponto ao outro e ele tem um ponto, ele tem uma amplitude que ele está em tensão e uma amplitude aonde ele está relaxado, tá? Mas o Jaap van der Wal, ele não concorda com essa ideia. Deixa eu ver, ele fala que esses ligamentos eles estão ativos durante todas as amplitudes do movimento, tá? Esses ligamentos são tecido conectivo especializado, organizados em séries com os fascículos dos músculos. Que mais? Portanto, eles formam um complexo que se ajusta com o comprimento do músculo enquanto você está movendo a articulação. Então, não existe para ele assim, agora o ligamento está tensionado nessa amplitude, agora ele está frouxo. Não, ele está sempre com uma certa tensão, até porque ele faz parte da continuidade desse músculo. As coisas se misturam. E aí o Tom Findlay, ele reforça essa ideia falando assim: há somente dois lugares no corpo onde os ossos não mudam as suas distâncias um com o outro, quando eles mudam em movimento. Então, é a articulação do joelho e C1 e C2, tá? Todos os outros lugares do corpo, quando eu movo o meu músculo, o tendão tem que encurtar no lado de flexão e se alongar no lado de extensão. E de acordo com Jaap van der Wal, não há diferença funcional entre músculo e ligamento. Não há, ok? Quem quiser entender isso melhor, porque às vezes eu acho que falando assim pode criar um pouco de dúvida. Tem um vídeo no YouTube, se você colocar lá Jaap van der Wal, você vai ver um vídeo que ele explica exatamente isso. Demora 45 minutos. O inglês dele é super fácil de entender. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha para ficar mais claro, tá bom? O Jaap van der Wal se escreve assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Jaap van der Wal. Tá? Bom, aí vamos falar um pouco sobre a fáscia tóraco-lombar. A fáscia tóraco-lombar, ela é muito importante porque ela une membro inferior com membro superior. É aquele triângulo, né? Aquele losango branco que a gente vê na dissecação. É formado por 3 camadas grossas, sendo que a camada profunda é mais grossa. Em geral, ela mede cada uma 5,5, sendo que a profunda é 3 vezes mais espessa. Ela é super importante porque ela transmite forças, né? Ela faz uma conexão entre glúteo e o latíssimo dorsal oposto, formando aqui o sling posterior. Então, vou falar para vocês as 3 camadas. A superficial é formada pelo glúteo máximo e o grande dorsal oposto. A camada intermediária é formada pelos músculos eretores da coluna. E a camada mais profunda é formada pelos músculos oblíquo externo e interno e o transverso do abdômen, tá? Aí ele fala dessa estrutura chamada lift, tá? Que é um triângulo interfacial lombar, que é formado, é esse triângulo aqui, ó.
esse triangulinho aqui, que é formado pelo músculo quadrado lombar, aqui, músculos abdominais aqui, eretores da coluna aqui. Então, tenho aqui esse triângulo. Para que esse triângulo é importante? Ele é importante porque quando você tem uma sobrecarga na lombar, esse triângulo entra em ação, tá? E ele vai dividir a força nessa região de tal forma que não vai estressar os processos transversos nem espinhosos, tá? Ele vai distribuir melhor essa força. Então, ele é importante principalmente quando você está fazendo uma força exagerada, tá? Utilizando a fáscia tóraco-lombar. Para quem levanta peso, ele é um triângulo muito importante. Ele permite com que o torso não se rompa, tá? E aí ele cita aqui uma outra força que ele chama de força de amplificação hidráulica, que eu vou explicar para vocês aqui nesse desenho aqui, ó. Tá? Então, aqui a vértebra, em vermelho são os músculos. Existe uma força dos músculos, que é essa flechinha roxa. Então, essa flechinha roxa são as forças do músculo. E uma força contrária, que são essas flechas azuis. Essa força contrária é realizada, ele chama de um envelope que a gente tem aqui, aqui no torso, tá? Então, o que ele quer mostrar com isso? Ele quer mostrar o seguinte: a transmissão de força, ela não ocorre somente no plano longitudinal, ela ocorre também nesse plano transverso, tá? E nesse plano transverso, considerando a região do torso, o que nós temos? Nós temos uma força realizada pelo músculo, que é uma força que é feita de dentro para fora, que é a flechinha roxa que eu mostrei lá. E uma força contrária de fora para dentro, que é realizada por esse envelope que nos envelopa nessa região aqui. Então, essas duas forças formam o que a gente chama de pressão de amplificação hidráulica. E ela é importante porque ela vai ser a fundação para um negócio chamado de abdominal bracing, tá? Que aumenta a eficácia da transmissão de força, tá? Então, aqui é isso. Depois a gente vai ter... Bom, sobre esse assunto aqui, eu vou dar uma dica para vocês. Lá no YouTube, você vai lá e procura por isso aqui, ó. Procura por esse cara aqui, que é o Grakovetsky. Procura os vídeos desse cara aqui, tá? E fica ao contrário aí no vídeo, né? Mas dá pra ler. Ele tem uns vídeos no YouTube que explicam isso aqui também de uma forma bem bacana. São 3 vídeos no YouTube, tá? 1, 2, 3. E explica justamente a fáscia tóraco-lombar e essas pressões. Vale a pena dar uma olhada. Depois, a mulher de Pádua, ele fala aqui de quem? Carla Stecco. Carla Stecco, ela foi desde pequena... estimulada pelo pai dela, que era um fisioterapeuta, olha lá, gente, fisioterapeuta Luigi Stecco, a dissecar os animais. E ela tomou gosto pelo assunto, virou uma cirurgiã ortopédica, passou os seus anos, vários anos na Universidade de Paris estudando, depois voltou para Pádua, onde ela realiza pesquisas e seu trabalho todo em relação à fáscia. Ela lançou em 2015 um atlas de anatomia, que é um atlas maravilhoso, que leva em consideração toda a fáscia, vale a pena comprar, quem quiser, é uma boa dica. E ela foi assim, lá na Alemanha, no Congresso de Berlim, ela foi a estrela do congresso com certeza, porque ela veio falar dessas novas células que ela descobriu, que são os fasciocites, que a gente já falou em vídeos anteriores, tá? Ela é uma pessoa extremamente doce, super estudiosa. Eu a vi lá no congresso com os alunos que ela orienta nas suas pesquisas. Ela é uma pessoa super carinhosa, super meiga,
enfim, ela é o máximo. E mega fera, né, gente? Bom, depois o David fala uma coisa muito interessante, que eu tenho visto isso muito nos congressos, e as pessoas estão estudando muito isso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se atentar. Então aqui é a ponte miodural, a conexão do corpo com o cérebro, tá? Então o que ele fala aqui? Que existe uma conexão de tecidos moles o atlas e o axis e a dura mater cervical. Isso foi publicado em 1929, que existia essa conexão. Depois, em 1992, teve um follow-up seguido por um pesquisador chamado de Kahn, que ele falou que existia uma ponte de tecido conectivo que fazia um link da dura mater com o rectus capitis posterior minor, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui nessa figura. Aqui é o músculo rectus capitis dorsalis minor, tá? Aqui a dura mater e essa conexão aqui que a fáscia faz entre eles, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, isso é uma coisa interessante, né? E aí, nos próximos capítulos, tem um capítulo aqui do David que vai falar justamente dessa parte neurológica. É super interessante. Aguardem, em breve teremos esse capítulo. Deixa eu ver também uma coisa interessante que foi falado aqui. A presença desses nerve endings, né? Desses nervos, né? Sugeria que existia uma transmissão de força tensional na cabeça e no pescoço, da cabeça e do pescoço para a dura mater. E essa figurinha mostra bem essa conexão, né? De músculo com dura mater e aqui a fáscia no meio. E aí ele fala ainda mais. Esse tecido facial era ricamente inervado por receptores. Existe uma grande presença de proprioceptive nerve endings. Então, grande quantidade de receptores nessa área. Aguardem, logo mais a gente vai falar sobre isso. E eu tenho muita coisa legal para falar sobre isso que eu vi esse ano no congresso, tá bom? Bom, gente, acabamos aí os vídeos 5. E aí depois, na semana que vem, vamos começar o capítulo 4, que vai ser mega interessante, porque fala sobre fáscia e o sistema nervoso, tá? E a gente vai começar, então, daí o vídeo número 6. Bons estudos e muito obrigada. Beijos!